500 anos da Reforma Protestante. Assista esse vídeo. Esse vídeo é muito importante para a tua vida. Roda a vinheta aí. Então vai rodar a vinheta. Sim, vai, bota o óculos. Ele vai cortar isso aí. Primeiramente, estou aqui com o professor Rafael, o melhor professor de história que você vai encontrar na Paraíba, João Pessoa, Papa da Congregacional. Brincadeira. Mas é um poço do conhecimento, né? Um cara muito inteligente, e ele vai falar um pouco para nós aqui sobre a Reforma Protestante. Vamos falar um pouco, vai ser rapidinho, tá? Preste atenção, porque ele vai falar da época dos apóstolos, vai fazer um resumo e partir até o que foi a reforma, como aconteceu a Reforma Protestante. Tá? Vou perguntar aqui, vou fazer 3 perguntinhas a ele bem rapidinho, para a gente saber e ter o conhecimento dessa Reforma Protestante. Tem muita gente, alguns amigos meus que não sabem nem o que é isso, o que foi a Reforma, o que é calvinismo, o que é não sei o que. Tá? Então vamos começar aqui. Eu queria perguntar a Rafael, nome de anjo. A doutrina, Cristo morreu, ressuscitou e deixou a missão com os apóstolos, tá? De pregar o evangelho. Qual era o evangelho dos apóstolos? Qual era o que os apóstolos pregavam para as pessoas? Para a salvação do homem, né? O homem perdido. Tranquilo. Bom, a doutrina dos apóstolos é a doutrina que está registrada no Novo Testamento. Então há uma ênfase no arrependimento, né? Arrependimento de pecados e na salvação somente pela fé, como sendo um presente gratuito de Deus. Não há mérito, não há obras, não há participação do homem. Isso aí é um presente de Deus, é um dom de Deus, é uma graça. Essa era a doutrina dos apóstolos. Havia uma ênfase na suficiência de Cristo, né? Uma ênfase na pessoa de Cristo. E basicamente era isso. O homem era recebedor de uma graça e a salvação era mediante a fé. Não havia mérito, não havia participação humana. A doutrina dos apóstolos, principalmente isso aí em relação à salvação, porque o ponto-chave da reforma, havia outras questões, mas dizia respeito à doutrina da salvação. E em relação à salvação, essa era a doutrina dos apóstolos. A carta aos Romanos, a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro essa doutrina, né? A ideia de que o homem é caído, está em pecados e que Deus, por meio da sua graça, alcança ele. O homem, a fé é um dom de Deus, não é um tipo de obra, mas é uma dádiva de Deus também. Essa é a doutrina dos apóstolos. Bom, ok. Então, para deixar claro, então, é só Deus, a salvação é Deus quem faz, é tudo Deus, é tudo mérito de Cristo, tá? Então, isso era o que os apóstolos pregavam, que era o que Cristo pregava também, né? Mas, com o passar do tempo, a igreja, ele vai falar agora, a igreja virou a religião de Roma, não foi? Justo. Pronto. A igreja, nos 3 primeiros séculos, período da igreja primitiva, não é que a igreja fosse perfeita, ela tinha suas falhas, né, como toda igreja. A gente vê já exemplo no Novo Testamento de igrejas com muitos problemas. A igreja de Corinto era problemática, mas ela era, a partir por volta do ano 313, Constantino, o imperador romano, até então a igreja era perseguida pelo império, né? Ela foi perseguida desde o seu início, no primeiro século com Nero, depois com Domiciano. A partir do segundo século houve uma intensidade na perseguição. E a partir do ano 313, uma data que a gente tem, Constantino ele cessa a perseguição, ele se converte, entre aspas, né? Ninguém sabe muito bem o que acontece, mas ele se converte, ele não oficializa ainda a religião como religião do Império, só vai ser algumas décadas depois a oficialização, mas a partir de então passou a ser uma coisa boa você ser cristão. Você recebia certos incentivos do Império, né? Alguns privilégios de natureza fiscal, etc. Então, a gente pode colocar como um marco do processo
de decadência da igreja Constantino. Isso aí, com o tempo, um número de doutrinas começou a ser inserido na igreja que não fazia parte da doutrina dos apóstolos. Da Bíblia, no caso. Justamente, né? Doutrinas à parte da Escritura, porque começou a se conceber mais de uma forma de autoridade na igreja. Né? A gente sabe que a reforma, que a gente vai falar mais para frente, diz que só existe uma fonte de autoridade, que é a Escritura, mas à época a igreja católica, como passou a se designar a igreja católica apostólica romana, ela entendia e entende ainda que existem duas fontes de autoridade. A Escritura é uma fonte de autoridade, mas a igreja, a tradição é outra fonte de autoridade. Então, a partir do momento que a tradição tem autoridade equivalente à Escritura, ela pode, os seus papas, os seus concílios, inserirem certas doutrinas, porque ela também é uma fonte de autoridade. Então, a partir do momento que o Papa chega e diz que tal doutrina é válida, isso passa a ser dogma da igreja. Né? E não está na Bíblia, né? Não está na Escritura. E não está na Bíblia, então é heresia. Pois é. Então, com a morte dos apóstolos, a igreja foi se perdendo, foi perdendo a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, e ela foi se paganizando, não é isso? Justo. Pronto, ela foi se perdendo e então vem a reforma, não é? Um pouco, a gente tem que entender que durante esse período não é que toda a igreja estava afastada. Deus sempre teve o seu remanescente. Tem os pré-reformadores, né? Justamente, tem os pré-reformadores e a gente vê no período dos pais da igreja, na patrística, a gente vê homens de Deus. Nunca houve um período em que não houvesse a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é o corpo místico invisível dele, sua igreja invisível. Sempre houveram cristãos verdadeiros, né? A gente está falando que a igreja se institucionaliza e perde a fé. Né? Mas sempre houveram cristãos verdadeiros. Então a igreja nunca ficou sem cristãos verdadeiros. Né? A igreja de Cristo, as portas do inferno nunca vão prevalecer contra ela. Né? Mas aí a gente tem, por exemplo, o exemplo dos pré-reformadores. Homens como John Wycliffe, John Hus, né? Savonarola e outros que já tinham ideias que os reformadores beberam dessas ideias, que combatiam certas doutrinas da época, combatiam o poder papal, davam ênfase em relação à questão das escrituras. John Wycliffe, por exemplo, faz uma tradução quase que completa da Bíblia da Vulgata para o inglês, né? Então eles enfatizavam, combatiam a questão das indulgências, que vai ser um ponto central na reforma. Então, são exemplos de homens que viveram ali nos séculos XIV e XV, antes da reforma, que já tinham ideais reformistas, né? Então são chamados pré-reformadores. Então aí vem a reforma, e a reforma nada mais é do que são homens voltando para a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, que é a doutrina da Bíblia, que era o que a igreja tinha perdido. Entrando vários dogmas, né? Se paganizando, então Deus levanta Lutero e mais, né? Para dizer não, está errado, e o que está certo é o que está na Bíblia. Se não está na Bíblia, então está errado. Então aí vem a reforma. Eu queria que você explicasse assim o que foi a reforma, para fechar. Que existiram foram reformas, né? Foram reformas, não necessariamente a gente tende a falar reforma, mas existiram focos de movimentos reformistas. Não necessariamente um reformador é consequência do outro. Por exemplo, a gente tem a figura de Lutero, que é provavelmente o mais conhecido por tá ali no começo do movimento reformista, mas a gente tem Zwinglio, que chegou a conclusões semelhantes à de Lutero, mas ele não necessariamente bebe de Lutero. Ele chegou através do estudo da Escritura. Né? A reforma nada mais é do que um retorno às Escrituras. Inicialmente é um retorno ao estudo das Escrituras. Há explicações históricas para isso. O humanismo da época tem um papel importante. Normalmente os reformadores, eles são de origem, são humanistas. O termo humanismo aqui não é o termo que a gente tem hoje, essa ideia de humanismo, mas é um retorno ao estudo das disciplinas de humanidades, do período clássico, e um retorno às fontes, né, às fontes clássicas.
E para o cristão, um retorno às fontes clássicas é um retorno ao estudo da Escritura e nas suas línguas originais. Então é um retorno ao estudo do grego, do hebraico, né? Esse período é um retorno às Escrituras. Reforma, provavelmente o termo mais coerente seria restauração, mais do que reforma, porque reforma pode trazer a ideia de acréscimo, algo novo. E nada mais é do que voltar. A reforma é uma restauração à doutrina dos apóstolos, né? De volta ao caminho certo. De volta, muito bem. De volta ao que era, que sempre o cristianismo pregou, né? Posteriormente, o pensamento da reforma, a doutrina reformada foi sistematizado em 5 solas, nos famosos 5 solas, né? Solas nada mais são do que declarações doutrinárias, né? Brincadeira, hein, velho? Vagos. Hipócrita. Vai. Tem que cortar, né, Rogério? Não deveria ficar isso. Deveria ficar. Raça de bico. Incrédulo, Pau. né? Falta 2 minutos aqui para acabar o vídeo, meu irmão. Chegou bagunçando. Posteriormente, o pensamento da reforma vai ser sistematizado em 5 declarações, né, doutrinárias, vamos colocar assim, que são os famosos 5 solas, né? Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente glória a Deus, né? Não foram os reformadores que sintetizaram isso, mas é possível você encontrar esses princípios nos seus escritos. E basicamente é isso. Tem muita coisa para se falar, tem questões... A reforma vai além da questão religiosa, ela abrange outras questões de natureza, influenciou questões de natureza econômica, política, social, cultural, etc. Mas o foco é só... O foco é que a gente só dá uma pincelada na questão, né? Muito bem. Muito bem. Então isso é o que eu queria passar para vocês, esse conhecimento aí. E se compartilhe esse vídeo, não esqueça, tá? Se esse vídeo chegar a uma certa... mais de 200 visualizações, eu vou fazer 5 vídeos para cada sola. Olha aí. Muito bem. Vou chamar o Rafael de novo, vou pegar de novo ele e outros amigos também que sabem, tá? Para fazer cada vídeo para cada sola, tá? Então, para terminar agora, eu queria fazer um jogo de perguntas e respostas bem rapidinho. Cuidado aí, viu? Para terminar, viu? Igual a Marília Gabriela, né? Primeira pergunta. Pergunta você responde, bem? Toma lá da cá. Arminianismo ou heresia? Não é. Calvinismo. Sem resposta, né? Lula ou Dilma? Bolsonaro. Vozes de além aqui estão dando a resposta aqui. Vamos terminar, né? Deixa eu falar assim. Dá pra me dar uma resposta dentro de um desses dois? Ana Paula Valadão ou Valnice Milhomes? Pai, tu tá dando... Como é que é? Ana Paula Valadão ou Valnice Milhomes? Ana Paula Valadão ou Valnice o quê? Valnice Mil Homens. Valnice Mil Homens. Pô, galera, é isso. Se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar com os amiguinhos, tá? E até a próxima. Valeu, galera.